Olá pessoal, que legal que você pegou esse videozinho. Aqui eu vou fazer um resuminho das nossas aulas de tabela periódica e espero que isso ajude você nos seus estudos. Beleza? Eu sou o Paulinho e você vem comigo agora num videozinho sobre tabela periódica. Legal, essa tabela periódica que vocês estão vendo aqui é uma das várias tabelas periódicas que vocês vão encontrar na internet. Aliás, essa aqui é a primeira imagem, você colocando tabela periódica no Google. É uma tabela bacana, é uma tabela que está razoavelmente atualizada e ela vai servir para aquilo que a gente quer. Vamos lembrar que a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico, certo? O número atômico é simbolizado pela letra Z. Número atômico. E quem se lembra aí o que é número atômico? Número atômico é igual ao número de prótons que um átomo possui. Nós percebemos que as propriedades dos elementos são determinadas pelos números atômicos, ou seja, uma das informações mais importantes sobre um átomo é o número de prótons que ele possui no seu núcleo. Nesse sentido, a tabela periódica criada por Mendeleev tinha sua organização anterior através de uma ordem de massa atômica. Mais tarde se percebeu que ao invés da massa atômica é o número atômico a informação mais importante. Você vai encontrar o número atômico não no canto inferior esquerdo, como nós costumamos fazer nos símbolos dos átomos, né? Como por exemplo o hidrogênio assim, no canto inferior esquerdo. Não! Quando se trata de tabela periódica, o que a gente vai encontrar, na verdade, vai ser o número atômico na parte superior do quadradinho, dando um grande destaque, como o 1 do hidrogênio aqui, ou o 2 do hélio aqui, beleza? Todos os elementos, assim como o 24 do crômio aqui, a gente vai ter o número atômico. O que é legal você perceber é que ela não tem lacunas. Então, a gente tem do 1 ao 112, diretão. Aliás, esse 112 que está UB, na verdade, a gente já sabe que esse elemento químico é o copernício, em homenagem ao Copérnico, ok? Legal. Então, nós vamos ter uma sequência de número atômico do 1 ao 112. Na verdade, pessoal, a gente tem aqui o elemento natural de maior número atômico, é esse daqui, é o urânio, até 92. De 92 para frente, de 93, 94, 95, até o 112 aqui do retingênio, nós vamos ter elementos artificiais ou sintéticos, beleza? Tem uma certa discussão sobre o frâncio e sobre o astato. Na verdade, tanto o frâncio quanto o astato são elementos que têm relação com átomos radioativos. E numa série de transformações nucleares que alguns átomos sofrem, um dos átomos que eles se transformam são frâncio e astato. Só que esses, por suas vezes, também se transformam em outros. Então, há muito pouco de frâncio e de astato no nosso planeta. E o que tem está em constante mudança. Legal? Então, até 92, elementos naturais, daí para frente são os sintéticos ou artificiais. Joia! A tabela periódica, vocês vão observar, essa que eu estou usando, ela tem várias cores para os quadradinhos e várias cores também para os símbolos. Aqui, eu queria que você atentasse para essa região aqui da nossa legenda. Nós vamos ter aqui os pretinhos, né? Os símbolos em preto são sólidos, que se você observar a grande maioria da tabela periódica são os elementos sólidos. Os líquidos, em verdinho, a gente vai ter dois elementos que na temperatura e pressão ambiente são líquidos. Um deles é o mercúrio, metal líquido mercúrio, e o outro é o bromo. Legal? Os dois líquidos. E aí, para finalizar, a gente tem os vermelhinhos, que são os gases. Quem são esses gases? O hidrogênio nessa ponta, essa galera aqui, ó, nitrogênio, oxigênio, cloro e flúor, e ainda mais essa galera aqui que a gente chama de gases nobres. Aqui nós vamos ter os caras que são gasosos, ok? Então, a grande maioria da tabela periódica nós estamos falando de átomos que são sólidos. Depois nós temos os átomos
líquidos, os elementos líquidos na temperatura e pressão ambiente, e finalizando os gases, né? Legal. A tabela periódica que vocês estão vendo tem várias cores também para os quadradinhos. Na tabela que vocês vão trabalhar em provas, essas cores não vão ser importantes. E aí passa a ser importante uma outra maneira de analisar a tabela periódica. A gente tem dois grandes grupos. O grupo A, dos elementos representativos, e o grupo B, dos elementos de transição. O grupo A são essas duas colunas mais altas e essas outras 6 colunas mais altas. Perfeito? Então nós vamos ter aqui o grupo A e aqui também o grupo A. Lembrando que o A são os elementos representativos. Aí, pessoal, o restante da turma aqui, essa galera toda, a gente vai chamar de grupo B, dos elementos de transição, assim como essa galera aqui embaixo também, tá certo? Pode parecer estranho o que eu vou te falar, mas essa turma aqui de dentro da tabela a gente chama de elementos de transição externa. E essa turma aqui de fora a gente chama de elementos de transição interna. Beleza? Os elementos do grupo A, então, são os elementos de representativos, e os elementos do grupo B são os elementos de transição. Joia! Além dessa diferenciação das colunas A para as colunas B, dos elementos representativos, colunas mais altas, os elementos de transição, as colunas mais baixas, a gente também tem a divisão em relação às propriedades dos elementos, beleza? E essa divisão você vai encontrar aqui comigo mais explícito do que está nessa tabela periódica. Veja só, em relação às propriedades, a gente tem o grupo do hidrogênio, que eu fico brincando com a galera, né? É o grupo de escola de samba, Grêmio Recreativo, Unidos do Eu Sozinho. É um grupo dele só. O hidrogênio não se assemelha a ninguém, é gás, mas não é nobre, tá não A, mas não é metal alcalino, enfim, é um grupo dele mesmo. O maior grupo de elementos da tabela periódica são os metais. E aí essa galera aqui, ó, faz parte do grupo dos metais. Então você vê que boa parte dos elementos da tabela periódica são metálicos. Você pode perceber que entre os metais, a gente tem metais representativos, que são esses caras que eu estou te mostrando aqui, ó, são elementos representativos, e também a gente tem os metais de transição, que é essa turminha aqui. Beleza? Show de bola! Então a gente vai ter os metais, que é esse grupo grandão da tabela. Um grupo menor do que ele, mas muito relevante, são os não metais, ou ametais, que têm propriedades completamente diferentes de um para o outro, beleza? São lados opostos da mesma moeda. E depois a gente tem os gases nobres. Isso configura os nossos 4 grandes grupos. O hidrogênio, os metais, os não metais e os gases nobres. Belezinha? Show de bola. Legal. O que mais que a gente pode fazer com a tabela periódica? Uma coisa importante com a tabela periódica é ajudar a gente a descobrir o número de elétrons na camada de valência. Na verdade, a tabela periódica tem uma relação muito grande, muito forte com a configuração eletrônica de um elemento, com a distribuição eletrônica de um elemento. Se a gente observar, a tabela periódica tem 7 linhas ou períodos na horizontal. E o que é interessante você perceber é que cada linha ou período se refere a um número de camadas. Por exemplo, a primeira linha, todos os elementos hidrogênio e hélio têm uma camada eletrônica apenas. Na segunda linha, todo mundo tem 2 camadas. Na terceira, 3. Na 4, 4. Na quinta, 5. Na sexta, 7. Na sexta, 6. E na sétima, 7 camadas eletrônicas. Ou seja, a gente olhando em que linha o elemento se encontra, a gente vai descobrir o número de níveis, ok? Ou camadas eletrônicas. O número de níveis ou camadas eletrônicas, ok? Vou escrever aqui, ó, níveis ou camadas eletrônicas. Perfeito? Vamos ver se você entendeu? Dá uma olhada aqui no rênio. Ele está na 6ª linha. Isso quer dizer que o rênio tem 6 camadas
eletrônicas. Joia? Aí você pega aqui o germânio, que está na quarta linha. Isso quer dizer que ele tem 4 camadas eletrônicas. Aponta alguém para mim que tenha 3 camadas eletrônicas. Circule um elemento que tenha 3 camadas eletrônicas. Quando eu faço essa pergunta, você vai poder circular qualquer um desta linha, qualquer um deste período, porque todos aqui vão ter 3 camadas eletrônicas. Legal? Então, se a gente olhar pela linha ou período, nós vamos descobrir o número de camadas eletrônicas. E se a gente olhar para a coluna? A tabela periódica tem 18 colunas, mas a gente vai trabalhar por hora essas 8 colunas dos elementos de representação, os elementos representativos. Olha só, a gente chama essas colunas de 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7 e 8. Em alguns lugares a gente também tem a nomenclatura como sendo o 0 para ela. O que essas colunas de 1 a 8A podem dizer para a gente? Vou apagar aqui para ficar mais fácil para a gente. O número da coluna de 1 a 8A mostra para a gente o número de elétrons que o elemento tem na sua camada de valência. É, isso mesmo, camada de valência. A última camada que o átomo tem elétrons, né? A fronteira da eletrosfera. A eletrosfera acaba ali. Então veja só, todo mundo que está na coluna 1A tem 1 elétron na sua camada de valência. Todo mundo que está na 2A tem 2 elétrons na sua camada de valência. E assim por diante, pessoal. Todo mundo que está na 3A, 3 elétrons, 4A, 4 elétrons, 5A, 5 elétrons, 6A, 6 elétrons, 7A, 7 elétrons e 8A, 8 elétrons. Para ser sincero com vocês, o único cara que não bate isso que a gente está falando, o único cara que não vai bater, vou apagar para ficar bonitinho aqui, é o hélio. Esse bichinho aqui, que tem 2 elétrons na camada de valência, legal? Ele tem 2 eletronzinhos na camada de valência, o hélio, ele apenas só tem 2 elétrons, aliás, na eletrosfera inteira, mas mesmo assim está na 8. Aliás, é legal comentar isso com vocês. Elementos que estão na mesma coluna, elementos que estão na mesma família, coluna e família é a mesma coisa, eles têm propriedades muito semelhantes, sabe por quê? Porque tem um número de elétrons na camada de valência também semelhante. Então, a família 1A, família dos metais alcalinos. Família 2A, metais alcalino-terrosos. Família 3A, família do boro. Família 4A, família do carbono. Família 5A, família do nitrogênio. Família da 6A, família dos calcogênios. Família 7A, família dos halogênios. E família 8A, família dos gases nobres. Legal? Vamos brincar aqui? Fala para mim, circula para mim aqui, qual é, e olha na sua tabelinha, olha no videozinho assim, qual é o elemento que tem 5 camadas eletrônicas e 7 elétrons na última camada. 5 camadas eletrônicas, vamos lá, ó, 5 camadas eletrônicas, ok? E ele tem 7 elétrons na camada de valência. Você entendeu a proposta aqui ou não? Ele tem 5 camadas no total, joia ou não? 5 camadas eletrônicas no total e 7 elétrons na última camada, 7 elétrons na camada de valência. Veja só você, se esse cara aqui tem 5 camadas eletrônicas, ele está no quinto período. Se ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele está na família 7A. Olha lá, o número de camadas vai dizer para a gente o período ou linha, e o número de elétrons na camada de valência vai dizer para a gente a coluna. Quem é esse cara? Quinta linha, coluna 7A. Aqui, ó, é esse bichinho aqui que eu já pintei, é o iodo, que está na 7A, família dos halogênios, e com 5 camadas eletrônicas, portanto, no quinto período. Beleza? Show de bola, né? Tem mais um videozinho. Eu vou encerrar isso aqui para não ficar muito pesado para você, e já já a gente volta com mais informações sobre tabela periódica. Valeu, galera!